O cadáver na primeira página, o assassino na última. Essa é a fórmula do romance policial, gênero literário que menos mudou nos últimos 100 anos e que continua amado por seus leitores. Como que você define romance policial? Uma definição básica, assim? Porque ela varia um pouco, né? É o que menos varia, né? Borges dizia que o romance policial ele foi o que ficou, não só o que estabeleceu uma estrutura formal mais consistente, como o que permaneceu no tempo, foi mais duradouro, né? Exatamente por essa estrutura, né? Ele tem uma estrutura clássica, né? Ele tem começo, meio e fim, ele tem um problema, uma tentativa de solução e a solução, né? Eu tenho para mim que o modelo mais antigo do romance policial é o Rei Édipo do Sófocles, portanto uma tragédia do século V a.C., já vai um bocado de tempo, né? Logo depois, 2000 anos depois, né? Final do século XIX, o Edgar Allan Poe, de certa maneira, ele retoma, dá uma nova roupagem à tragédia grega, não a tragédia enquanto tal, mas a estrutura dela, né? E eu acho que aí ele pode ser considerado o pai da literatura policial. Ele não só cria o romance policial, com toda a estrutura que tem até hoje, como ele cria a figura do detetive, que ele coloca como sendo... não é necessariamente a figura mais importante do livro, mas é a figura em torno do qual gira o livro, entende? Gravitam os outros personagens. O leitor de romance policial, ele me parece mais ativo também, né? Ele não é uma leitura distante, é uma leitura participativa, ele quase compete com o detetive. É uma boa colocação, é isso. O leitor de literatura em geral, ele às vezes mais facilmente se deixa passivo, né? Ele se deixa tomar inteiramente pelo fluxo da narrativa. E o leitor do romance policial não. Ele está ali buscando uma coisa e fica indignado quando o detetive não segue um negócio tão óbvio. Então você, num romance desse, você é colocado dentro do romance como um investigador também. E que às vezes supera o detetive, o policial da história. Eu acho que sim, acho que o leitor do romance policial ele é mais ativo, ele é mais provocado para participar da trama. A gente tem os fundadores da literatura policial, né? Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, Raymond Chandler. E hoje quem que são os que parecem que são os refundadores? Você acredita nisso? Olha, sinceramente, eu acho que são eles mesmos. Cornel Woolrich, né, que é um dos iniciadores, é pouco conhecido, mas é excepcional, né? É o autor do Janela Indiscreta. O que você tem são esses iniciadores, e o que você tem até hoje é alguém que não necessariamente estabelecendo uma filiação a esses fundadores, né, no sentido de que o estilo é mais ou menos o mesmo. Não, você tem autores com estilo absolutamente próprio hoje em dia, mas que eles estão ainda dentro de uma estrutura que foi determinada por esses primeiros aí. Isso de ter um personagem central para vários livros, isso deixa a escritura mais fácil ou mais difícil? Mais fácil e mais difícil. Por quê? Deixa mais fácil porque você cria com aquele personagem, se você conseguir criar um personagem que cative realmente o leitor, né? Você cria um personagem que ele passa a ser
uma força paralela à força do autor. Quer dizer, por exemplo, o Spinoza, que é o meu. Muita gente que eu encontro na rua pergunta: e aí, quando é que sai o próximo Spinoza? Eu não pergunto quando é que sai o próximo livro, entende? Quando é que sai o próximo... Né? Como, provavelmente, com Conan Doyle, eu perguntaria para ele quando é que sai o próximo Sherlock, né? O próximo Sherlock Holmes. Né? Então, um personagem que atravesse vários livros, ele é como se ele estabelecesse um campo de luta, entende? Olha, o campo de luta é esse daqui, né? E eu estou aí lutando, né? Então, ele já cria uma predisposição ou positiva ou negativa. A pessoa também não liga para aquilo. Agora, por outro lado, ele corre o risco de cansar o leitor e o autor. Entende? Você acaba se repetindo. Porque se o meu personagem atravessa 10 livros, eu tenho que nos 10 livros dar minimamente uma indicação de como é que é esse meu personagem. Quem é o Spinoza? Né? Como Conan Doyle, em cada livro dele, tinha que dar umas dicas de como era o Sherlock Holmes, de como ele se vestia, que cheirava cocaína, que fumava cachimbo, que não sei o quê. Ou seja, você tem, não adianta você dizer aquilo no primeiro livro e nos 9 seguintes não, e o leitor não está sabendo nada daquele personagem. Por que o romance policial dá certo no cinema, ou é tão adaptado para cinema? O romance policial, formalmente, ele é, ao mesmo tempo, simples, mas rico nas suas possibilidades, entende? Ele é uma estrutura simples enquanto estrutura, mas rica nas possibilidades de desdobramento. É uma história que ela tem uma espessura temporal reduzida, se passa em alguns meses no máximo, né? E tem uma extensão territorial também pequena. Geralmente se passa numa cidade, num bairro. Essa é a economia do romance policial. Ele ser formalmente bem estruturado, né? E com... ou seja, ele não precisa de ter 10, 20 personagens secundários. 2, 3, 4 já é o suficiente. Entende? Então ele é facilitador. Como o Brasil a gente tem a impressão de que a polícia não funciona, então acho que isso podia transbordar para o romance, onde fica um pouco descrente que a polícia investiga. Então a figura do policial é menos amada e menos crível, né? Não, indiscutivelmente a polícia brasileira está longe de ser a imagem que o autor de romance policial gostaria que fosse. Mas não interfere no sentido de impedir que você faça o romance policial. Uma coisa que foi impeditiva durante muito tempo, e não foi à toa que eu comecei a escrever romance policial já com 60 anos de idade, né, foi na época da ditadura, em que a polícia era um instrumento estava a serviço de um Estado repressor violentíssimo, né? Aí como é que você vai fazer uma história de polícia, entende? O leitor não vai nem olhar aquele negócio, entende? Então você tem que, com a ficção, você tem que fazer uma torção nisso daí e colocar um nível fictício, quer dizer, um nível da ficção mesmo, né, que seja crível, entende? O romance policial foi considerado durante muito tempo uma espécie de subliteratura, né? Ainda é assim? Olha, se você for perguntar na Academia Brasileira de Letras, eles vão dizer de jeito nenhum, não é uma literatura. Se for perguntar num debate literário, não, é uma literatura como outra qualquer. Mas, na verdade, o simples fato dessa pergunta se repetir sempre é sinal de que deve ser, entende? Eu não diria que deve ser uma subliteratura. Ela é uma literatura menor, nesse sentido que eu estou dizendo. Um romance policial, uma história policial, ela tem uma extensão temporal relativamente reduzida e uma extensão, quer dizer, a espessura temporal dela é menor e a extensão territorial dela é menor também, entende? Então, ele é
é menor no sentido de que você tem menos personagens, portanto, menos complexidade de trama, né? E uma certa linearidade, embora nem todo romance policial seja linear, mas uma certa linearidade que facilita também o leitor. Então, ele é mais simples, digamos assim. Daí a ser simples, a ser menor e a ser subliteratura é um passo, entende? Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 na Escócia. Ele escreveu peças de teatro, poesias, ensaios, trabalhos sobre a guerra e livros sobre espiritismo. Mas ficou conhecido mundialmente pelas histórias de Sherlock Holmes. Uma das inovações de Sherlock é que, apesar de seu fantástico raciocínio, ele possui características extremamente humanas, como preguiça e certo desleixo com a vida pessoal. Isso faz com que o leitor consiga certa identificação com ele. Seu estilo é marcado por tramas criativas e diálogos cheios de vivacidade. Sherlock Holmes tornou-se tão conhecido que raramente se ouve falar dele como um personagem criado por Conan Doyle. Conan Doyle é que é citado como o homem que criou Sherlock Holmes. Um clássico infantil da literatura infantil é justamente um romance policial, O Gênio do Crime, do autor carioca João Carlos Marinho. O Gênio do Crime foi escrito em 1969, vendeu mais de 1 milhão de cópias, já teve 60 edições, virou filme em 1973 e é um livro que continua sendo adotado pelas escolas e amado pelas crianças. A gente pode se perguntar o que faz de Gênio do Crime um livro clássico. Ele tem alguns elementos infalíveis. É uma história protagonizada por um grupo de crianças, por uma turma que estuda no mesmo colégio, a turma do Gordo. Essa turma tem que desvendar um mistério que envolve uma fábrica clandestina de figurinhas, então figurinhas de futebol, que é outra paixão infantil. Para isso eles contam com a ajuda de um detetive, meio um Sherlock Holmes à brasileira, que é o Mister. E aí eles descobrem que está por trás dessa fábrica clandestina uma turma de bandidos profissionais liderada pelo Gênio do Crime. O Gênio do Crime é um livro que acompanha gerações. Eu li esse livro quando pequena, retirei o livro numa biblioteca municipal aqui de São Paulo, que eu frequentava com uma turma de vizinhos, amigos. Foi um livro mais difícil para mim, eu li com a ajuda da minha irmã mais velha, que era mais leitora. Não era um gênero, eu acho que eu estava tão familiarizada, mas devia estar na moda, ou por alguma razão me atraiu esse livro. O meu filho também leu recentemente na escola, ele tem 9 anos, ele leu com a professora, então foi uma leitura que eu acompanhei mais de longe, mas é muito interessante pensar um livro que passou por tanto tempo atraindo leitores de diferentes idades. Eu escrevo aqui nessa sala, nessa mesa daqui e no computador. Eu não escrevo à mão, eu escrevo direto no computador. E eu tenho um computador aqui e tenho um computador em casa. E às vezes, quando eu vou para casa e quero continuar no mesmo ponto em que eu estava, eu levo num pendrive o que eu fiz e continuo lá. De modo que é como se fosse um lugar único de escrever. Não tem empregado, não tem faxineiro, não tem ninguém. Ninguém entra aqui. E é uma coisa que para mim é importante. Eu preciso de silêncio. Essa paisagem lá, ela distrai também, né? A Baía de Guanabara com Pão de Açúcar, sempre tem alguma coisa acontecendo, é um veleiro que está entrando, são navios, que ali é a entrada da Barra, né? Então são navios que estão entrando ou estão saindo. Eu sou facilmente distraível, entende? De modo que a minha capacidade de concentração, quando eu me concentro, eu estou concentrado. Mas eu
com facilidade eu quebro essa concentração e viajo. Aí pronto. Eu posso estar trabalhando uma parte importante no livro e de repente eu giro essa cadeira para a janela e aí tem um avião descendo e outro taxiando para descer. Aí eu fico olhando para ver se eles vão descer direitinho, os dois ao tempo. Eu era professor de pós-graduação, então eu orientava teses e também escrevia muito trabalho. Então eu tinha uma escrita universitária, acadêmica, razoavelmente intensa. Eu tenho 10 livros escritos, são livros teóricos. E era de se esperar que, uma vez aposentado na universidade, eu fosse, não digo pegar surf na praia, mas pelo menos fazer uma coisa mais distante. Mas não. Eu sempre tive vontade de fazer ficção e que não dava para fazer ficção e fazer trabalho teórico ao mesmo tempo. Ou você escreve ficção, ou você escreve teoria. São modos de pensar, modos de escrever, modos de tudo diferente. Então, quando eu parei com o meu trabalho na universidade, aí eu comecei a escrever. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Misterioso Caso de Styles, da Rainha do Crime, Agatha Christie. Esse livro foi publicado em 1920 e é o primeiro livro da Agatha Christie. Esse é também o primeiro romance da autora que traz o famoso detetive belga Hercule Poirot. A história de O Misterioso Caso de Styles é ambientada em uma enorme casa de campo na Inglaterra e é narrada pelo Capitão Hastings, que é um amigo do Hercule Poirot. O Hastings vai passar uma temporada nessa casa de campo porque ele é amigo da família que mora lá e tava tudo bem, até que numa manhã a proprietária da casa, uma senhora de idade bem avançada, é encontrada morta. Tudo indica que a morte dessa senhora foi causada por envenenamento e a partir desse momento todos os familiares que estavam na casa são considerados suspeitos, porque todos eles tinham motivos para querer essa senhora morta. E a maioria desses motivos envolviam a fortuna, da qual ela era dona, e também o testamento dela. Para solucionar esse caso, que tem umas características bem peculiares e difíceis de serem compreendidas, a Scotland Yard, que é a polícia de Londres, vai chamar o Hercule Poirot. O Poirot é um detetive com os métodos muito únicos de investigação, meio estranhos, e ele sempre cria algumas teorias bem mirabolantes. Mas o fato é que sempre ele consegue descobrir quem é o autor do crime. A leitura desse livro me envolveu do começo ao fim. Os livros da Agatha Christie têm essa característica de prender o leitor até a última página. E isso acontece porque é impossível abandonar o livro enquanto você não descobre quem é o assassino. Então, durante a leitura, muitas vezes eu percebi que eu estava juntando pistas, que eu estava criando as minhas próprias teorias, e aí quando eu me dei conta eu já estava investigando junto com o Poirot. Foram tantas reviravoltas que essa história trouxe, tanta gente que virou suspeito e depois deixou de ser suspeito, que no final a minha reação foi de surpresa com a solução encontrada pelo Poirot. O mistério e a investigação foram muito bem construídos nesse livro. A autora vai deixando pistas para o leitor e muitas dessas pistas são falsas e estão lá apenas para te confundir. Isso mostra também que os livros da Agatha Christie, muito mais do que trazer uma história para entreter o leitor, eles fazem com que o leitor se sinta parte da narrativa. Para quem nunca leu nada da Agatha Christie, eu acredito que O Misterioso Caso de Styles seja uma ótima porta de entrada, porque além dele ser o primeiro romance da autora, ele também traz muitas das características que depois viraram marcas dos livros dela. Esse é um clássico da literatura policial, então eu acredito que todo mundo que se diz fã ou admirador do gênero precisa ler O Misterioso Caso de Styles. É uma leitura obrigatória. E eu acredito também que quem nunca leu nada do gênero policial, essa é uma ótima forma também de entrar em contato com os livros desse tipo. Então fica aqui uma ótima recomendação de leitura e até o próximo vídeo. Tchau! Literatura policial, ela realmente difere dos outros justamente por essa estrutura narrativa. Acho que esse tipo de gênero prende do começo ao fim. O crime, o mistério, a investigação,
a tentativa do leitor de elucidar o problema, as pistas que o escritor vai dando ao leitor para que ele consiga, né, pelo menos tente conseguir elucidar o problema. Eu acho que isso é o que prende a leitura do leitor. A instalação de biblioteca temática leva em consideração diversos fatores, né? A localização da biblioteca, estrutura física, que foi verificado uma procura por livros policiais pelos usuários. Pego em média 1 livro por semana, na média, 2 livros. Eu venho buscar leituras que me esclareçam, claro, mas sobretudo que me deem prazer, que sejam agradáveis. O usuário, quando chegou aqui, ele viu já um clima diferente na biblioteca. As pegadas no chão para o leitor, que vem desde a porta até o atendimento, do mobiliário, né, da plotagem também nas estantes, criou realmente um clima de mistério. Ele insistiu em uma ideia própria, armar uma cilada para o assassino. Ele não me disse que cilada seria essa, mas eu estava alarmado com a coisa toda. O acervo de literatura policial possui aproximadamente 1.070 exemplares. Sai muito a Agatha Christie, né? Ela está em primeiro lugar. Os livros juvenis, por exemplo, do Pedro Bandeira, né, Anjo da Morte, João Carlos Marinho, também O Gênio do Crime, sai bastante. Eu li um pouco de Edgar Allan Poe, né? Ele mistura literatura policial com assombrações, um pouco de terror, né? Então isso gera um pouco de tensão e curiosidade ao mesmo tempo, né? Eu acho que o acervo temático, ele atrai usuários não só da comunidade local. Então, conforme o público vem à biblioteca e conhece o acervo de literatura policial, o empréstimo, nós observamos que o empréstimo de livros policiais tem aumentado muito. É um bom tema para se começar uma primeira leitura. Vão ter mistérios do qual ela vai querer descobrir, ela vai querer se inteirar e ela vai chegar no final do livro e não vai ter percebido, vai ter passado muito rápido. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Órfão desde pequeno, foi adotado por um casal rico da Virgínia. Aluno brilhante, tentou seguir a carreira militar, mas a indisciplina acabou levando-o ao jornalismo. E nas páginas do Burton Gentleman's Magazine, ele publicou a obra que lhe deu renome, Histórias Extraordinárias. Essa reunião de contos tinha um tom de romantismo sombrio e caiu no agrado dos leitores. Com personagens que oscilam entre a demência e a lucidez, ele usava o terror psicológico para abordar temas macabros, como a doença e a morte. Edgar Allan Poe também foi um precursor do romance policial e escreveu poemas como o clássico O Corvo. Apesar da vida tumultuada e da morte precoce, foi um dos primeiros autores a viver exclusivamente da literatura. Eu indicaria um autor que não é muito conhecido, apesar de ser conhecido, que é a Patricia Highsmith. O livro mais conhecido dela é O Talentoso Ripley. Ela é uma escritora brilhante, não faz concessões em termos de cânones, e o personagem Ripley que ela criou é um psicopata, um sujeito absolutamente sem culpa, amoral, mas que os leitores se apaixonam por ele imediatamente e ele se transforma num ente querido de cada um, apesar de ser capaz de matar a velhinha que está atravessando a rua só porque ela está demorando a atravessar a rua e ele precisa passar.